Boa noite, gente. Tô entrando agora aqui online, esperando o professor Acácio Santos também entrar pra gente começar o nosso talk show. Hoje o nosso tema vai ser Desperte o perito judicial que há em você. E Acácio Santos, ele é engenheiro civil, ele vai explicar um pouco pra gente, tá? Boa noite. Boa noite, Débora. Tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo na paz de Deus, tudo tranquilo. De quarentena em Graças a Deus. casa. Isso, trabalha home office. É verdade, é verdade. Estamos em home office. Professor, a O gente já pessoal está faz. aqui online, as pessoas estão entrando. Vamos esperar mais um pouquinho para começar esse Beleza, talk show, show. show. Gente, o talk show hoje ele é um pouco direcionado mais para o pessoal da área de tanto de engenharia como de arquitetura, né, professor? Sim, sim. Aos estudantes, aos já formados e aos estudantes que estão aí se formando. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a engenharia legal, que abrange engenheiros e arquitetos, de modo geral. Professor, se apresenta para a gente um pouquinho da tua trajetória. Opa, obrigado. A imagem está legal? O som tá bom aí para ti? Tá tudo ótimo. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, é uma oportunidade de ser o convite, é muito importante. Eu acho que a gente, engenheiro arquiteto, a gente tem que compartilhar conhecimentos. Meu nome é Cássio Santos, eu sou engenheiro civil, sou especialista em avaliações e perícias e engenharia diagnóstica e sou idealizador do projeto Laboratório Pericial, transformando profissionais em peritos judiciais. Atuo como perito judicial nomeado, tá? No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e na Justiça Federal. Gente, então, a gente idealizou esse talk show hoje para vocês tirarem suas dúvidas, porque querendo ou não, para quem não me conhece também, que eu tô vendo que tem vários seguidores aqui do Laboratório Pericial também. Meu nome é Débora, eu sou gestora ambiental, estou no último período de engenharia civil, então eu achei super interessante esse talk show, tanto para os engenheiros formados, como os que vão se formar agora esse ano, e ainda mais agora em decorrência de tudo isso que a gente está passando, né? Os recém-formados também, porque é um assunto, né, Cássio, que a gente não escuta muito na faculdade. É uma vertente que a gente não tem tanta ideia quando a gente está no curso de engenharia. Verdade. Não é verdade? Então, o que eu noto muito com os meus colegas é que a gente fica meio que na dúvida. Qual rumo a gente vai tomar? Acaba que fica muito mais na obra, né? Fica mais em campo. E às vezes não é aquilo que a pessoa se identifica. Não é É verdade? verdade. Então, a gente Justamente tomou isso. essa iniciativa, né, de fazer esse talk show para tirar um pouco essas dúvidas. Perfeito. O que acontece? Na nossa formação, seja como engenheiro ou arquiteto, a gente não ouve falar, pode até vir ouvir falar, mas é muito assim, de uma forma simplista, da engenharia legal. O que seria isso? A engenharia legal é a engenharia que ela tem uma interface com o direito e com a engenharia, e a gente auxilia aos profissionais do direito, ao judiciário, a pessoas físicas, em ações judiciais, né, que tem um litígio, que seria um litígio, uma ação onde envolve um ponto controvertido, que seria um ponto controvertido, um ponto que o juiz necessita de um esclarecimento. Toda ação tem um autor e um réu, aquele que acusa e aquele que defende. Então, eu só fui tomar, na verdade, ciência do que é engenharia legal após formado, porque a gente repara que todo momento de crise é o momento de a gente, hora de crescer. Em que sentido? Hoje, as faculdades que tiveram que se habituar à aula online. Sim. Todo mundo está tendo aula online. A distância, né? Muitas vezes a distância online. Então, você imagina, algum tempo atrás, a gente não tinha noção que isso poderia acontecer. É a mesma coisa o engenheiro, o arquiteto. Tem um campo aí que é muito interessante, que é da engenharia legal, que você pode trabalhar sendo autônomo, mas prestando serviço para o judiciário.
como com a sua profissão. Qual a sua profissão? Como engenheiro ou arquiteto. E é um campo que tem muito trabalho. Tem um caminho a ser feito, como qualquer outra profissão, quando empreender em conhecimento hoje, como autônomo, é difícil, mas tem que empreender para você ser um profissional que é multidisciplinar. Não basta ser somente engenheiro. Você concorda comigo? Você, quando acabar só, está no último período aí, você vai procurar o quê? Uma especialização. Então, hoje se destaca aqueles profissionais que têm especialização e que querem ser como Alexandre o Grande. Em que sentido isso? Você quer resolver problemas, engenheiro tem que pensar assim, sair da caixa. O propósito dessa live é que os nossos colegas saiam da caixa através desse talk show. Exatamente. Acaba que a gente fica muito focado em algumas áreas, né, em algumas pós, e acaba esquecendo dessa área, que é uma área que não é tão abordada, não é verdade? Sim, perfeitamente. E eu acho que é o seguinte, os engenheiros, eles estudam para projetar, né? A gente estuda para projetar, para construir. A gente costuma dizer que a gente transforma sonhos em realidade através de uma edificação, através de uma obra. E os advogados, eles estudam direito para acusar ou defender alguém que tem alguma coisa em relação à justiça ou extrajudicial. E se você unir essas duas, um engenheiro unindo o direito à engenharia, olha que legal, que oportunidade que você tem de agregar à sua vida. É verdade. Professor, uma pergunta aqui que surgiu. Qual o primeiro passo que deve se fazer para seguir essa carreira como perito judicial? Perfeitamente. Olha, pessoal, eu amo o que faço, primeiramente, Débora, porque eu consigo auxiliar a justiça, embora eu não seja juiz ou advogado. Eu, assim como outros profissionais, auxiliamos a justiça através do conhecimento técnico, né? Se a gente quer se tornar um perito, eu acho o seguinte, como engenheiro, eu não quero ser mais um. Eu não entendo que nós possamos ser apenas mais um engenheiro. Nós temos que ser um engenheiro. Aquele engenheiro que vai construir, que vai dar solução. A minha vida inteira eu entendia, aos antigos, falavam que engenheiro dá solução. Eu não quero ver um engenheiro sendo processado, como a gente vem vendo aí, caindo, o colapso de construções, pessoas morrendo pela um serviço mal prestado de engenheiro. Então, eu entendo o seguinte, antes de pensar em ser perito, seja honesto. Qual seja honesto? Eu tenho que estar preparado. Entendeu? Você tem que estar preparado, você tem que ter um conhecimento. Inclusive, embora, tá, Débora, a lei fale que para ser algumas resoluções, entende o seguinte, a lei fala que o perito é aquele profissional de nível superior que está cadastrado no seu conselho de classe. Ponto 1, tá? Perito judicial. Embora muitas vezes tenha alguns profissionais somente com curso técnico, isso são umas áreas mais difíceis, né? Qualquer área. O primeiro passo para o profissional de engenharia ou arquitetura que quer se tornar um perito nomeado e atuante, que esse é o propósito, é buscar o conhecimento. Mas, professor, qual seria esse conhecimento? No mínimo, na minha concepção, Débora, é ter um curso de perito judicial. E a gente, eu e você que somos engenheiros e muitos arquitetos que estão assistindo essa live, procure ter esse curso com profissionais que atuam e que sejam engenheiros e arquitetos. Porque uma linguagem vai ser uma linguagem técnica ligada ao direito. Ok? Sim. Segunda, se eu quiser fazer uma pós-graduação, pode, gente? Pode, deve. Porque conhecimento não ocupa espaço. Investe em você. É verdade, com certeza. Então, o primeiro passo, gente, é esse. A gente adquirir esse conhecimento, saber que um laudo não é... Você não consegue fazer um laudo de um dia para o outro. Então, é sempre bom você ter essa conexão e ter essa noção de que você precisa realmente de profissionais que atuam nessa área, que já tem um certo know-how para poder você ter uma ideia de como começar. Perfeito. Isso não significa que o profissional recém-formado não possa se tornar um perito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é importante você buscar um conhecimento com instituições, com cursos que realmente têm professores que já atuam.
porque a sua dúvida, muitas vezes, pode ser esclarecida por esse professor, por esse profissional. Agora, eu noto também, Débora, que poucos gostam de compartilhar conhecimento. Essa é a grande coisa também. Você repara, na faculdade você tem vários professores, mas quantos professores são aqueles que te chamam a tua atenção? Que falam, olha, Débora, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu não me contento somente em ser um professor, porque o meu propósito é compartilhar conhecimento, porque conhecimento, ao momento que eu estou te passando, eu também estou enriquecendo. Essa é a grande visão que eu tenho. Com certeza, professor. E, professor, a próxima pergunta que chegou aqui. Como faz o cadastro? Cada estado tem um cadastro diferente, né? Perfeito. Eu vou tocar primeiro inicialmente. O Conselho Nacional de Justiça, conhecido como CNJ, em 2016 ele saiu a resolução 233, ou 232, que é o nome, são todas as resoluções, que fala o seguinte: os tribunais de justiça têm que ter um cadastro específico, ok? Sendo que, por exemplo, você está em Pernambuco, né? Recife, Boa Viagem, correto? Sim. Em Recife ainda não tem esse cadastro específico de perito judicial. Mas tem peritos judiciais que atuam auxiliando a justiça? Tem. E como eles fazem? Eles se apresentam. Entendeu? Eu ia ter um curso agora em maio, mas por conta da quarentena, eu tive que cancelar todos os cursos. Mas, olha, eu já tive uma aluna, minha primeira turma foi em Boa Viagem, aí próximo ao Shopping Recife. Alguns já estavam formados e outros estavam se formando. Então, o curso foi super interessante. Por quê? Porque ao final do curso, 2 meses depois, eu tive um aluno sendo nomeado lá em Escada, né, Paulista, essas áreas. Ele foi nomeado pelo tribunal, a comarca de Escada, que é um município daí, né? E é o seguinte, quanto que foi essa primeira perícia dele? Ele foi nomeado por um juiz de direito. Por quê? Porque ele foi lá e se apresentou a esse juiz. Essa perícia, ele riu à toa para mim. Cara, professor, o que foi? Eu fui nomeado. Eu falei, nossa, que bom, que legal. Olha, professor, eu acho que é muito dinheiro. Por quê? Porque o juiz me nomeou pagando 20 mil reais nessa perícia, em Escada. Por quê? Aí eu falei, pô, mas me conta melhor a sua nomeação. Eu fiquei muito feliz, Débora, porque ele pagou no intuito de quê? De querer aprender, de querer mudar o rumo da vida profissional dele. Ele estava estagnado com o trabalho dele, como todos os engenheiros e arquitetos estão. E aí o juiz nomeou ele, por quê? Porque tinha uma ação, tá, de um condomínio, várias pessoas compraram uma casa num condomínio. E ao longo da moradia dessas casas foram aparecendo manifestações patológicas. O que seria isso? Anomalias construtivas, talvez por falta de um erro, má execução, falta de projeto. Resumindo, ele foi nomeado para identificar se realmente essas casas tinham essas manifestações patológicas, ou seja, vícios construtivos, e se a responsabilidade era da construtora. Então o juiz falou, olha, nomeio fulano de tal, para que identifique se realmente as informações na inicial, ou seja, que a autora falou que são os vícios de infiltração, fissuras, trincas, rachadura, é proveniente de má execução da construtora ou de responsabilidade civil da construtora. O juiz entendeu o seguinte, para cada casa que ele fizesse uma vistoria, o juiz ia pagar 2 mil reais. Foram 10 casas, ou seja, 20 mil reais. Isso é muito relativo, isso varia de estado para estado. Mas é um trabalho brilhante. E, professor, outra coisa, muitas vezes o primeiro laudo que você faz, você não recebe, é só uma ajuda de custo também, né? Vale lembrar isso. Que não começa já de 20 mil reais. É bom destacar isso. Olha, cada estado funciona de um jeito, Débora. Recife funciona de um jeito, Minas Gerais funciona de outro, São Paulo funciona de outro. Mas, assim, a experiência que eu tenho é o seguinte, que seja em qualquer estado, as perícias que você pode receber inicialmente pagas depende muito do juízo, mas a probabilidade de você ser nomeado em uma perícia paga é maior no interior. Por quê? Porque tem poucos profissionais e nem todo mundo gosta de ir para o interior. Imagine,
ir para Paulista, podendo atuar aí no centro, na capital, você sabe a dificuldade que é. Então, o perito, ele tem que se ver o seguinte, eu, hoje, a Cássio Santos, atuo como perito. Eu estou perito em alguns processos. Então, eu atuo em tudo que é tipo de perícia. Perícias pela gratuidade de justiça. O que seria isso, Débora? Seria perícias onde eu sou nomeado, sendo que a lei é bem clara. Quem pede perícia é que paga. O artigo 95 do Código de Processo Civil. Mas se a pessoa pediu perícia e não tem condições de pagar, ela é hipossuficiente financeira, uma lei 1060/50, ele pode pedir perícia e o perito ganha ajuda de custo. Mas isso, Débora, não significa que eu vou ganhar ajuda de custo lá no final. Aí entra no direito. Não, eu posso... eu fui nomeado recentemente numa perícia que eu ganhei uma ajuda de custo e depois mudou, porque o réu da ação tem o autor e o réu. Quem pediu perícia foi o autor, mas o réu tinha condições de pagar. E o réu perdeu a ação. Chama-se execução em sucumbência. Mas é um leque tão legal, é uma oportunidade única e a gente está trabalhando. Atualmente só trabalho com perícia judicial e extrajudicial e faço curso de perícias, formação de perito, né? Professor, teve uma pergunta aqui se tem um curso online. Se tem esse curso, o Azenil Carvalho perguntou se existe esse curso online. Perfeito. Professor Azenil, Débora, é bom que ele assistam. Ele tem um canal no YouTube. Eu já tenho parcerias com ele. Professor Azenil é referência para quem você que está se formando, Débora. Você se formou, pegou seu CREA, você pode trabalhar com ação de uso capião judicial e extrajudicial. A lei fala o seguinte, para adentrar com a ação, precisa de um advogado, de um engenheiro arquiteto. Ou seja, você faz um memorial descritivo, que seria uma planta, informando a área do terreno, e aí você, juntamente com o advogado, dá início a uma ação judicial. O professor Azenil é um expert, ele tem um curso dele lá na internet que faz. E o nosso curso online, a gente vai começar agora, acabando essa quarentena, a gente está em produção, o curso de perito judicial com prática forense. Eu vou levar casos reais. Então, a gente já está na plataforma, já está trabalhando isso, a gente também está com o Telegram, e nós estamos com o propósito de formar peritos, não só peritos, que sejam nomeados e atuantes. Muito legal, bom saber disso. Tem muitos colegas meus aqui também escutando essa live, então se liguem que vai sair esse curso online aí. E o Leonardo perguntou aqui, o Leonardo perguntou aqui, professor, quais livros indica para quem está começando a perícia judicial? Olha, eu tenho uma parceria muito grande com a maior editora de livros do país, que é a Editora Leude de São Paulo. A gente, ao final dessa live, a gente vai começar a divulgar 2 livros que o pessoal vai lá a minha página é Laboratório Pericial no Instagram, acessa o nosso na bio, que tem lá o link do Telegram, e eu vou anunciar nas redes, olha, gente, o sorteio desses 2 livros, Engenharia Legal. Esse aqui é primordial, tá? Esse eu vou botar lá e esse aqui também, ó. Perícia de Engenharia, Apuração dos Fatos. São 2 livros, que é o livro de cabeceira. Já, muito bom. A editora Leude, ela entendeu o seguinte, que quarentena não é férias, é tempo de buscar um conhecimento, tempo de crescer, de evoluir. O responsável pela editora me ligou, você vai fazer uma live? Eu falei, vou fazer com uma pessoa, com a doutora Débora lá, uma pessoa que é influente lá em Pernambuco, nas mídias sociais. Ele falou, então vamos divulgar esse livro, e 2 pessoas vão ganhar esses 2 livros, e a gente vai divulgar na nossa rede, no Telegram. É importante que o pessoal entre e participe, porque lá é um canal de notícias, ok? Essa editora é maravilhosa. Vamos aí, gente, fiquem ligados que vai ter esse sorteio. Sigam o Laboratório Pericial, que vai ser lançado lá, esse sorteio desses 2 livros, né? Vai ser... Qual o primeiro? Perícia? Quais são os livros, professor? Engenharia Legal. Engenharia Legal, teoria prática profissional. Esse livro é de um perito, engenheiro que escreveu esse livro. É um livro ótimo para quem está saindo do zero, quem quer se apaixonar por essa área, como eu me apaixonei. O segundo é Perícia de Engenharia, Apuração... Oi? O outro é perícia. O segundo é perícia...
Apuração dos fatos. Por quê? Quem é o perito? Quem é a figura do perito? Qual o papel do perito numa ação judicial? O perito, ele tem um limite. O limite dele é atender ao juízo e não extrapolar o seu limite. Mas como é que ele atende a um laudo pericial? Atende o que foi o ponto controvertido e os quesitos. Mas um trabalho brilhante, Débora. Quando você faz um laudo, você utiliza da engenharia e você vê a justiça sendo feita. Eu entendo que a engenharia na minha vida, ela mudou completamente, porque eu entendo que a engenharia é muito mais que cálculo e física. A engenharia tem um lado social, a engenharia ela é muito mais do que um conselho. A engenharia sou eu, é você, somos nós. Somos engenheiros e arquitetos também que atuam nessa área. É verdade, professor. Outra coisa importante, realmente é uma área que realmente vai cada dia estar mais abrangendo. Por quê? A gente, engenheiro, que sempre trabalhou em obra, sabe o quanto de construção e vício construtivo tem nas obras, né? E especialmente aqui no interior de Pernambuco, houve muita construção de casas. Várias construtoras abriram e começaram a lotear e fazer essas casas. Então, com certeza, a gente sabe que, como foi esse caso de escada, né, desse nosso colega, ele foi nomeado, sim, ele foi fazer uma vistoria de 10 casas. Então, realmente, o boom que teve de construção de casas não é brincadeira. E nós sabemos, é sábio, né, que algumas vezes são profissionais que não são capacitados de construir essas casas. Infelizmente. Perfeitamente. Então, eu acho o seguinte... Pode falar. Só aproveitando o que você falou, realmente é verdade. Eu atuo muito aqui no Rio de Janeiro, tanto na esfera estadual, federal, em perícias, em ações de vícios construtivos. Justamente porque tem vícios construtivos. A pessoa, quando compra uma casa, ela não quer ter problema de infiltração, ela não quer ter fissura ou trinca. Por isso aí o conhecimento não só da técnica, mas do direito. O que um perito de engenharia tem que ter quando for atuar nesse tipo de ação? Tem que conhecer a norma de desempenho, entendeu? 15.575, ele precisa conhecer a perícia da Constituição, a norma da perícia da Constituição Civil 13.752. Eu estou de frente a uma perita, que você está falando que, na verdade, a gente já coloca em prática. Isso é justamente, é verdade. Assistência técnica, você deve ter trabalhado em entregar apartamento, imóvel, então já tem esse feeling. Aproveita isso e desperta o perito que há em você, a perita, né, melhor dizendo. Perfeito, perfeito. Professor, uma outra pergunta que me veio aqui. Quando você está fazendo um laudo, no caso, um laudo, uma perícia, você pode chamar um outro colega para lhe ajudar também nessa perícia, caso você não saiba muito no caso, seja de elétrica. Tem como você chamar um colega para fazer essa perícia juntamente com você? Débora, a sua pergunta é muito importante e o novo Código de Processo Civil ele fala que a perícia ela pode ser multidisciplinar. Recentemente eu fui nomeado numa perícia aqui no Rio de Janeiro que era sobre uma construtora que ela foi contratada por um órgão do Estado que era para construir uma rede de esgoto na Baixada. Resumindo, eu fui nomeado porque para ver a parte técnica, ou seja, eu vou verificar se foi construído dentro dos projetos, se adotaram os procedimentos, a NBR e tal. E aí, quando eu fui nomeado, eu percebi que aquela perícia precisava de um outro profissional, um biólogo. Por quê? Porque teve uns questionamentos sobre a potabilidade da água. Então, eu falei, excelência, peticionei e falei, vai ter que ser necessário outro profissional. Esse é um caso. Há casos em que eu chamo direto um profissional para vir como meu assistente técnico, ele é um engenheiro, vai ter uma topografia, eu agora vou fazer uma perícia que precisa de uma sondagem. Por quê? Porque o autor, ele alega que após a construção de um condomínio do lado da casa dele, a edificação dele começou a aparecer manifestações patológicas. Então, um dos questionamentos foi verificar se realmente a casa dele, o solo, ele é um solo saturado, qual tipo de solo que é, argiloso. Então, pode e deve muitas vezes. O Leonardo perguntou aqui se esse colega, ele também vai receber os honorários no tribunal, como é que funciona? No caso Perfeita pergunta. Leonardo, a responsabilidade. Colega. Perfeito. Quem foi nomeado foi a doutora Débora.
A responsabilidade sobre o laudo é da doutora Débora. A doutora Débora identificou que há uma necessidade de um outro profissional especialista em topografia. Ela entrou em contato com esse especialista e falou, ó, quanto que é o seu serviço? Ela pode deixar a parte, isso aqui, esse profissional foi contratado para isso. Ou muitas vezes, se for uma coisa que não precise, eu acho necessidade minha, eu chamo esse profissional e fecho com ele, eu pago para ele. Então, são dois tipos. Se é um equipamento, um teste, é uma empresa ou um CNPJ. Se é uma coisa que eu acho necessidade, dá para mim fazer, mas para ficar um laudo mais fundamentado, eu pago esse profissional. Certo, para ficar mais embasado no caso, né? Perfeito, perfeito. Entendi, professor. Nós somos engenheiros, nós somos... Pode falar. Lembrando que muitas vezes nós como engenheiros ou arquitetos, nós temos limitações. Nós temos que abrir espaço para outros profissionais. Sim. Professor, essa é a ideia. No caso, quando for fazer o cadastro, qual varas a gente pode, no caso, se apresentar? Eu sempre falo isso. E hoje eu estava aqui, recebi um e-mail. Eu tenho uma rede muito forte no LinkedIn. Eu não tenho milhões, mas eu tenho 10.500 profissionais, que a maioria são engenheiros. E eu entendi o seguinte, lá atrás, eu falei, se eu me tornar um perito nomeado e atuante, eu vou começar a dispersar isso em todas as minhas redes sociais. Há 3 meses atrás, em novembro, teve uma colega no LinkedIn, ela falou o seguinte, olha, Cássio, eu vejo que você trabalha com perícia, o meu sonho é trabalhar com perícia, eu abri mão de muita coisa para pagar uma pós-graduação, e até esse momento eu não fui nomeado, e eu gostei do seu trabalho, me ajude, o que eu posso fazer para receber a minha primeira nomeação e ser nomeada, fazer perícia, que eu acho que é legal. Eu falei, olha, primeira coisa, toma aí o meu WhatsApp, me liga. Aquilo me comoveu de um tal modo que eu falei, me liga porque eu vou te ajudar. A história dela foi parecida com a minha. E aí eu falei para ela, olha, você vai fazer isso, você tem que ter um currículo e tal. Ela se apresentou lá, isso é do Sul, ela é de Santa Catarina, ela se apresentou nas varas onde eu falei que poderia ser civil, pública ou de família. E aí ela foi nomeada. Foi nomeada já com 3 nomeações. E agora eu estou dando assessoria para ela, como ela vai direcionar a perícia dela. E a perícia dela é uma perícia assim que todo perito gostaria de ter. É uma perícia que requer um conhecimento técnico, que tem honorários muito bem pagos, porque envolve uma situação de seguro, tem milhões. Resumindo, onde você pode se apresentar? Primeiramente, na vara civil, da Fazenda Pública ou da família. Isso é apenas o começo, porque o melhor está por vir. Entendi, professor. Muito bom. Outra pergunta que surgiu aqui. Travou aí para você? Tá ótimo. Gente, quem quiser pode ir mandando as perguntas aqui também na caixinha, tá? Teve uma outra pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, geralmente, em média, a pessoa é nomeada? Por experiência. Olha, Débora, eu falo para você o seguinte. Eu quis sair da curva, quis sair da reta. Em que sentido isso? Eu vi muitas vezes que era impossível, eu abri mão de tempo, de família, para me dedicar a uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que é ser engenheiro, que é trabalhar com perícia, que é conhecer pessoas engenheiras como você. A gente está falando de um assunto que é comum a todo engenheiro. E qual o sonho de todo engenheiro e arquiteto? É viver da engenharia. Mas para isso, o primeiro passo é buscar conhecimento. Porque seja em qualquer área, quando você se dedica, você se envolve, você ama o que faz, o sucesso é consequência e ele vem ao tempo. Não adianta, as pessoas querem ter... Não existe sorte, existe sonho. O tempo, eu confesso para você que eu fiquei um tempo em casa e falei, não, o que eu preciso fazer? Agora, estamos em quarentena, todo mundo em casa. O que você precisa fazer para você atuar na sua área? Qual o tempo necessário?
São perguntas que são, assim, não tem como dar uma resposta correta. Mas eu falo para você o seguinte, se você que está assistindo essa live, comigo, com a Débora, 8h30 da noite, o tempo é hoje, é agora. Ao final dessa live é você entrar, fazer o cadastro. Eu levei 3 meses para receber minha primeira nomeação depois que eu fiz o cadastro. Mas eu fiz o que? Todo dia eu saía de casa. Para ser perito, a gente tem que levantar. Se eu não conheço o juiz, não conheço o advogado, eu sou um engenheiro civil, eu tenho que ir aonde? Me tornar visível, eu tenho que tornar um engenheiro preparado, um arquiteto preparado. Então, meses, dias, eu não tenho. Eu tenho sim a realidade de um sonho em atuar como perito. É verdade, é verdade. Professor, surgiu uma pergunta aqui também do GBV Figueiredo. Acácio, quando as partes e o juízo solicitam redução de honorários, qual a porcentagem você costuma adorar? Olha, no início, quando eu era nomeado, eu abaixava o máximo que eu queria trabalhar para aquele juiz. Então ele me nomeava. Como é que é a nomeação? Que os honorários. Quando você é nomeado, a lei fala o seguinte: o juiz deverá ser acompanhado de um perito quando houver necessidade de conhecimento técnico e científico. O juiz nomeia a Débora perita e fala: Débora, você tem 5 dias para apresentar os seus honorários e dizer que aceita. 5 dias úteis, as partes, 15 dias, e os assistentes, os quesitos de assistente técnico. Olha, eu fui, muitas vezes paguei para pagar. Paguei para trabalhar, perdão. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que caminhar. Já reduzi, em média, hoje, quando há impugnação, que faz parte, sempre vão impugnar meu laudo, meus honorários, eu reduzo no máximo 10 a 15% do meu pedido inicial. 10 a 15%. Mas muitas vezes a gente já, do juiz, apresenta os honorários, entendeu? Entendi. Professor, tá me ouvindo aí? Tá o bom para Felipe você? Lages também perguntou. Deu uma travadinha, mas agora eu escutei. O Felipe Lages também, professor, ele perguntou aqui principais pontos do CPC que o perito deve ter o mínimo de conhecimento. O Código de Processo Civil, a parte do artigo 156, a parte do perito judicial, é uma parte muito específica, que são tantos, o 373, o artigo... Você vê, eu não me lembro a faixa que faz, mas o Código de Processo Civil, se você jogar no Google, CPC de 2015, perito, a área que entra o perito judicial já é o início. Mas lembrando que, olha pessoal, a gente está vendo muita live, né, Débora? A gente, ultimamente, de quarentena, muita live de boa qualidade, de má qualidade. A gente está vendo muita coisa surgindo aí de informação para perito judicial, venha ser rico, venha ganhar uma carreira lucrativa, é muita informação, venha ter carteira de perito. Isso aí é tudo coisa... Eu acho o seguinte, esse bate-papo que a gente está tendo é uma coisa que, primeiramente, eu tenho que ser verdadeiro com você, né? Então, não adianta eu falar que um Código de Processo Civil, só ler o Código de Processo Civil, o profissional vai se tornar habilitado para se tornar um perito, não, porque a gente sabe que na prática não, tem que fazer perícia. Perícia é prática. É igual cálculo e física, é prática. Prática. A Cibele, engenheiro, assisti a live com vocês, que inclusive foi muito boa. Ela disse que já reduziu 50% uma vez. Ela já reduziu, até concordo. Cibele é uma profissional, tem tudo para brilhar, assim como você, é de estrela. Ela respira conhecimento. E o que acontece? Isso é no início. No início, quando não tem ninguém para falar para a gente, eu até aceitava. Mas depois de um certo tempo, você começa a ter noção do seu papel e qual a sua função. Qual o papel de um perito judicial? Ele trabalha, ele é autônomo. Então, só o perito ele tem noção de quanto vai custar o trabalho dele. Não é um advogado, que muitas vezes nós somos impugnados, uma parte que vai saber quanto que é o meu trabalho, quanto que é o seu trabalho. No caso, mas o seu serviço, né? Leonardo, deixa a live gravada pra gente. Deixa sim, Leonardo. Como é que é? Professor, o Leonardo pediu para deixar a live gravada. Vai estar lá no canal do Telegram.
Pronto, vai estar gravado, viu, Leonardo? Nem se preocupe. Professor, outra pergunta, né? As mais básicas, que hoje esse é o primeiro live da gente. A questão da linguagem do laudo. Tem que ser uma linguagem técnica para nós, engenheiros, ou uma linguagem mais específica para o judicial? Como é que funciona? Olha, Débora, o que é um laudo pericial? Qual o propósito de um laudo pericial? O laudo pericial ele tem que trazer a verdade dos fatos, esclarecer, de modo que o juiz de direito, o juízo no nova linguagem do Código de Processo Civil, ele pode chegar à sua decisão. Então, você concorda comigo? Não tem como eu falar diretamente com o juiz o que é um recalque diferencial. Então, eu tenho que fundamentar, eu escrevo assim de uma linguagem técnica, quando é uma linguagem técnica, eu esclareço o que é. Eu não utilizo advoguês, eu não sou advogado, eu sou engenheiro, mas que apresento os conceitos da engenharia de uma forma técnica. Tanto é que todo laudo meu tem uma parte, um item que se chama esclarecimentos técnicos, que é para o leigo que não conhece, não fez engenharia ou arquitetura, ou seja, técnico, ele conheça, tem o mínimo da informação que eu estou falando. E olha que eu já vi vários laudos, tenho feito, e nunca tive problema com isso. Então, hoje, o que tem que ser o laudo do perito judicial? Tem que ser um laudo técnico, fundamentado e conclusivo, de uma maneira objetiva. De modo que uma pessoa leiga, ao pegar o laudo, vai entender o que eu falei. E não subentende, entendeu? Essa é a ideia. Entendi. Tem que ser, então, uma linguagem que o juiz, no caso, entenda. Não pode ser tão técnica, né? Não, porque senão o laudo ele não vai ter o efeito que se espera de um laudo pericial. Entendi. Vamos ver se tem mais perguntas. Perfeito. O pessoal que está assistindo a gente, tira uma foto aí, dá um print e compartilha no Stories, marca o meu Instagram e da Débora. Eu acho importante para a gente divulgar o nosso trabalho e compartilhar com o maior número de pessoas, de profissionais. É verdade, professor. Inclusive, que realmente é um assunto, como temos falado, que a gente não escuta muito isso na faculdade. Na verdade, ninguém aborda essa vertente na faculdade, né? De você poder trabalhar nessa área. E são várias. Olha, você pode trabalhar em 3 áreas. Tribunal Estadual, Federal e Trabalhista. Ainda tem agora o Tribunal Marítimo, mas a princípio tem que ter nível superior e ser credenciado no CREA. Em alguns estados tem uma resolução específica. Então, qual a dica que eu dou? Vai lá e pesquisa. Professor, o Evandro perguntou aqui qual a previsão do curso para São Paulo? A gente ia ter o curso agora em abril. Ia ter o curso agora em abril, mas por conta da quarentena foi cancelado, e assim como o mundo todo está parado. Mas sabe o que é legal essa live? Que a gente está dando possibilidade a outros profissionais de conhecerem o que é engenharia legal. A engenharia legal, você pode atuar na área das avaliações da engenharia diagnóstica. A engenharia legal, ela é muito mais do que o direito, ela é a engenharia mais o direito. Agora, sempre me perguntam, Débora, quando ganha um perito? Será que é o perito? Perito ganha com a quantidade de serviço que ele tem, isso é fato. Se você é autônomo, olha, Débora, eu vou te contratar para um projeto. Então, você vai fazer um projeto. Se você tiver um projeto, você vai fazer um projeto. Se você tiver 10 projetos, você vai ter 10 projetos para fazer. A perícia é a mesma coisa, porque, no fundo, nós somos autônomos. Sim, com certeza. Verdade. Surgiu mais uma pergunta aqui. Professor, estão perguntando para você como a CASF impugna peritos ou assistentes, não engenheiro ou arquiteto, em trabalhos que tem a BNT na NBR. Quem perguntou foi o GBV Figueiredo. Eu não compreendi, por favor, repita. A pergunta do GBV Figueiredo foi a seguinte: como você, o professor, no caso, a Cássio, impugna peritos ou assistentes não engenheiro ou arquiteto em trabalhos que tem a BNT e NBR? Olha, não impugno, mas não engenheiros, é isso, é? Ele perguntou, não engenheiros ou arquitetos? Olha, eu entendo o seguinte,
Eu sou técnico, né? Assim como você, né, Débora? A gente entende que a técnica ela é única para todos porque nós atendemos a normas. Nós temos técnica construtiva, sendo que elas podem evoluírem, né? Hoje a gente tem vários sistemas drywall, muita gente construindo. Então, o que acontece? Quando se tratar de um assunto técnico, eu entendo que qual a diferença entre o perito e o assistente técnico? O perito, eu vou atender ao juízo, vou ser imparcial. Se eu for contratar como assistente técnico, eu vou, claro, agir de forma ética, mas direcionar o meu cliente. Então, eu só questiono um argumento técnico com outro argumento técnico. Baseado em quê? Na técnica. Foi adotada a norma tal, a NBR tal, não. O procedimento é comum. Eu tenho que enfatizar, porque a perícia tem que ser conclusivo, não tem achismo. Essa que é a grande sacada. O problema é que muita gente quer atuar como perito, mas não sabe pelo menos qual o papel dele, ou como assistente técnico. Eu estou vendo agora recentemente um colega sendo impugnado, ele é perito, foi impugnado pelo assistente técnico, que o assistente técnico, a sacada dele foi desmoralizar o perito. Olha só que loucura. A gente não vê isso na medicina. Mas, infelizmente, a gente está vendo isso na nossa profissão, seja como perito ou arquiteto. Então, o perito, antes de tudo, ele tem que ser honesto, ele tem que ser ético, ele tem que ser imparcial. E o assistente técnico também, ele é parcial, mas ele tem que ser ético. Com certeza. Professor, tem uma pergunta aqui do Ederson. Como é de que forma deixar claro ao juiz as áreas que o perito tem conhecimento e competências para atuar? Assim, evita-se ser chamado para situações que não domina. Vamos lá. Oi. Tá me ouvindo? Eu estou escutando. Beleza. Então, vamos lá. Se eu fui chamado, eu sou engenheiro civil, eu fui nomeado, entenda o seguinte, em que tipo de ação que eu fui nomeado? O que eu posso ajudar o juiz? Eu tenho que ajudar, no mínimo, numa área que eu tenho conhecimento, correto? Muitas vezes eu peço para sair de uma área, visto que eu fui nomeado para uma parte mecânica, que eu não me sinto à vontade de fazer porque não atende a minha atribuição como engenheiro civil. Então, se você é um engenheiro ou um arquiteto, o que você tem que fazer? Primeiro, buscar conhecimento. Segundo, deixar claro quais são as suas qualificações, o que você pode subsidiar, ajudar o juiz. Você tem um curso de avaliações de imóvel com o professor Murilo Reis, que é referência no IBAP. Qual tipo de curso que você tem? Você tem curso de patologias das construções? Isso são fundamental. Entendeu? Você tem que preparar o seu currículo e falar, ó, esse ali, ó, eu quero trabalhar. Eu estou preparado para assumir esse encargo. Entendeu? Essa que é isso. Muita gente, as pessoas querem atuar no perito, mas elas não sabem por onde começar. Por isso que é a importância de você ser bem guiado, né? De fazer um curso, sim, realmente, do aprendizado, de estudar, de ler muito. Débora, perfeito. Porque o que eu vejo aí, o que me incomoda, porque eu faço isso e vivo disso, é que as pessoas estão falando, é só fazer um cadastro. Você já viu falar isso? Ah, para ser perito é só fazer um cadastro. Primeira pergunta, essa pessoa que só fez o cadastro, quantas nomeações ela tem? Ela vive somente de perícia? Faça uma pergunta dessa. É só fazer o cadastro, quantas nomeações você tem? Ah, venha ganhar o meu e-book e sai com 1000 nomeações. Eu não tenho nada contra e-book. Mas o e-book vai te possibilitar 1000 nomeações? Né? Eu acho que não tem nada contra. Eu tenho vários amigos que têm, mas tem que ser claro, verdadeiro. Com certeza, professor. É verdade. Ó, o João, meu amigo, ele acabou de comentar aqui, ele falou, considero a área de perícia uma excelente área para crescimento profissional, independente da área de atuação. Sou corretor de imóveis e estou fazendo curso para tornar-me perito na minha área. Perfeitamente. Tem também um perito para essa área, né? Perfeito. Por que acontece? A gente está falando de perícia que é judicial. Perito judicial é nomeado por um juiz de direito.
diferente de perícia criminal, que é o profissional estatutário, aquele que fez concurso público. Engenheiros e arquitetos são mais requisitados em todo o país. São as áreas que mais demandam perícia, é a engenharia, tem a área contábil, tem a medicina. Então, se você está assistindo essa live, é engenheiro, arquiteto ou de outra profissão, até desperte o perito que há em você. Porque conhecimento não ocupa espaço. Você vai ver o mundo de outra maneira. Porque qual é o papel do perito? É buscar a verdade dos fatos para que a devida justiça seja feita. Olha, isso... Você ajudar fazendo laudo, ô Débora, você foi nomeado, você vai ter que fazer esse laudo. Quando você sai lá, o juiz utilizando o seu laudo para chegar a uma conclusão, é divino, é tudo que eu sonhei, meu trabalho sendo valorizado e eu ganhando para isso. Olha que legal, que importante que a gente tem, o papel importante que o engenheiro tem na sociedade. Com certeza, e você ajudar a justiça, né, na busca pela verdade, eu acho que é o que dá mais a satisfação. É isso, olha, eu sempre tive um sonho, Débora. Quando a gente estuda engenharia, a gente quer se formar e a gente pensa logo em que eu quero ganhar dinheiro para comprar um carro, não sei o que, tal, quero fazer viagem. É todo sonho. Os meus sonhos, eu ainda tenho esse sonho em mim. O que me move a ser perito, que me move até hoje, mesmo pelas dificuldades que eu passei, pela insistência, é o sonho daquele menino que era técnico lá atrás, que falou, eu quero ser engenheiro. E até hoje, toda a perícia que eu faço, o meu sonho, ele está se realizando. Eu estou indo em encontro ao meu sonho. Não é uma perícia, eu não fui nomeado. E a busca contínua pelo conhecimento é que me faz ser o Alexandre o Grande, o perito, o auxiliar da justiça que vai buscar a verdade. Com certeza, professor. E a gente deve sempre buscar os nossos sonhos, porque nós sabemos que não é fácil, né? O curso de engenharia. É para os fortes. Não é. Se você não desiste no terceiro, quarto período, você não vai desistir mais de nada. Não desiste. Eu vou lhe ser... Não desista nunca. Olha, eu vou te contar uma história. A gente daqui a pouco deve estar encerrando pelo horário, é 1 hora. Quando eu estava prestes a me formar, eu fiquei desempregado. E toda vez eu ficava em casa escutando Emicida. Emicida tem uma música que ele fala levanta e anda. Porque são poucos que entram em campo para vencer. Eu acho que eu, como você, assim como engenheiro, a gente passa 5 anos numa sala, abrindo mão de família, estudando cálculo, física, entregando TCC, trabalho. A gente nasceu para vencer. Mas até chegar à vitória tem o seu percurso. Então, cada um que levante a sua bandeira. Essa que é a sacada. Não espere ninguém fazer. Seja você o principal ator da sua novela. Não seja coadjuvante. Isso. Temos que ser persistentes, gente. Última pergunta aqui, por causa do horário, do Ederson. Acácio, já atuou como árbitro? É diferente de atuar como perito? Já estou com... Não, ainda não atuei, não. Não, ainda não, mas ainda pretendo atuar como árbitro. Mas é uma área muito interessante, é uma oportunidade. É mais complicado, porque quem já está lá é mais difícil, mas não é impossível. Não estou desestimulando ninguém, não. Mas o meu papel hoje é atuar como perito judicial, extrajudicial, ser o professor do laboratório pericial, fazer parte agora, fui convidado pela BSSP para dar aula na prática de prática pericial, está chegando aí em Pernambuco, você sabe, em todo o país. Olha, essa live foi feita para você que, assim como eu, tinha um sonho de se tornar engenheiro. Depois que me formei, fui para perito. E é só buscar o seu sonho. Verdade, professor. Professor, o Pierre perguntou aqui os valores do livro, né? No caso, segue o laboratório pericial, que lá vai ter um link, né, professor, com os livros. Que a gente entra lá no Instagram do Laboratório Pericial, tem o link do Telegram. Você entra lá na bio e vai. A editora Leu, de todos os nossos seguidores, tem 20% de desconto e entrega em todo o Brasil. Então, não sei valores, porque eu só compartilho o livro porque eu leio muitos livros, eu acho que são livros que me ajudaram e eu me tornei parceiro deles, tá? Professor, a gente está chegando aqui ao final da live. Eu quero lhe agradecer pela presença, por essa oportunidade de poder falar aqui com os meus seguidores, com os seus seguidores, de nos dar também essa nova vertente da engenharia, um novo ar. Realmente mudou muito o meu pensamento, essa quarentena. A partir do momento que eu comecei a assistir a live do Murilo Reis, junto com o professor Acácio, e eu fui me interessando, e aí eu entrei em contato com o professor Acácio, e ele topou de fazer essa live comigo. Quero agradecer
pela disponibilidade e por ser esse ser humano nota 1000, por estar sempre querendo nos ajudar. Quero que o senhor também deixe aí o último recado final dos cursos também que vão vir, para as pessoas saberem, para a gente terminar, que a gente tem 7 minutinhos. Vamos lá, pessoal, vou ser rápido. A gente tem a nossa rede no LinkedIn, a Cássio Santos, tem o Facebook, Laboratório Pericial, tem o LinkedIn lá, tem o Instagram, tira uma foto nossa, compartilha, marca a gente. A gente está acabando de gravar o EAD, vai entrar com EAD, vai ter o presencial também, mas o mais importante disso tudo é entender o seguinte, tem uma área aí que poucos atuam, que há uma possibilidade de trabalho como autônomo, seja em perito judicial ou extrajudicial. Mas, antes de tudo, é buscar o conhecimento. O conhecimento que, para quando tiver numa ação, você saber como direcionar, que caminho você vai ter. Eu, Cássio, me proponho a te ajudar. Porque conhecimento não ocupa espaço. Investe em você. Eu quero agradecer a você, Débora, essa oportunidade única, esse brilho que a gente tem, a mesma engenharia que eu amo é a que você ama, independente de estado, de religião, de tudo. A engenharia, ela é ponte, ela não é ilha. Ela não limita as pessoas. Eu estou aqui com você falando do assunto que nós amamos. E por esse assunto a gente tem que respirar, amar e levar a bandeira. O que o engenheiro tem que ser? Ético, técnico e buscar os seus sonhos. Tá? Muito obrigado. Eu costumo dizer e fechar a live, são poucos que entram em campo para vencer. Mas você que assistiu a gente, você como engenheiro e arquiteto, você tem todo o mundo e condições de vencer. Muito obrigado, fica com Deus. Sucesso e luz no seu caminhar. Obrigado, Débora. Professor Cássio, muito obrigado, gratidão. Obrigada a todos vocês que participaram da live. Sigam o Laboratório Pericial. Vai ter um sorteio de 2 livros, que são as prioridades para a gente começar nessa profissão de perito judicial. Então, vai rolar um sorteio lá, não percam. Tirem uma foto da gente também, aproveitem. Tirem uma foto, que puder, marca para divulgar. O primeiro livro sorteado vai ser Engenharia Legal e o segundo vai ser Perícia, né, professor? A gente vai botar lá, a promoção começa assim, quarentena, não é férias, busque o conhecimento. Vem comigo, no Caminho Te Explico. Grande abraço, fica com Deus, sucesso. Muito obrigada, boa noite, gente. Obrigada pela presença. Boa noite. Saúde e paz. Tchau.